Agatha, nós sabemos em termos de mercado, de história em quadrinho no Brasil, que nós tínhamos as poderosas, né, Ebal, Rio Gráfico. Durante uma época, nos anos 50, a editora Cruzeiro, a editora Abril, também poderosa, mas dentre outras menores, como você mesmo falou, a JET, que eu me lembro que eu cheguei a colecionar os 6 números que eles editaram do X-Men no Brasil, mais o Capitão Marvel, mais o Surfista Prateado. Mas você tem uma relação com a Block. E a Block, durante uma época, ela foi assim, um sucesso meteórico em termos de produção. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa ascensão, essa produção da editora Block no mercado de quadrinhos. Bom, eu vi o seguinte, essas editoras que você mencionou agora, né, a Ebal, a Rio Gráfica, né, a própria Cruzeiro e a Block são daqui do Rio de Janeiro. Tínhamos também de São Paulo, que você acabou de citar, a JEP, que era uma grande editora. E Abril, né? A editora Abril, tinha a editora Estevão Lacelva, tinha a editora Taika também, né, e outras editoras, Melodia, Prelúdio, tudo isso. Mas a gente está falando aqui, focando, como você mesmo sugeriu, o mercado aqui das histórias em quadrinhos da última Império, né, que aqui no Rio de Janeiro, que foi a editora Block. A editora Block foi uma grande editora em toda a extensão da palavra. O seu Adolfo Block era uma pessoa fantástica, um homem determinado. Você homenageia, né, no teu livro, aqui o Block, né? Nós temos que ter raízes nossas, né? E raízes também daqueles que vêm e colocam a sua raiz junto da gente, para dar o Só o fato dele ter construído a TV Manchete, né? Ele lutou, porque o sonho do seu Adolfo não era nem histórias em quadrinhos. Ele entrou nessa por conta dos parentes, do sobrinho, que era o Jaquito. Mas, na verdade, o sonho dele era uma coisa tão simples. Ele desejava ser o dono de uma fábrica de latinha. É o que ele queria, o que ele deixou no livro escrito, né? Então, as revistas, chegaram na Block no ano de 1975. E foi, assim, uma chamada do seu Adolfo, que ele desejava trazer as histórias em quadrinhos para a editora, né? Mas influenciado por uma grande pessoa, que hoje já não existe mais, que é o autor do Jerônimo Herói de Sertão, foi da Rádio Nacional, era da revista amiga na Block, que chama-se Moisés Ganja. A gente nunca pode esquecer o nome dele. Trabalhou na Rádio Globo, no jornal, isso mesmo. Moisés Ganja. E este homem foi que botou na cabeça do seu Adolfo que era para trazer os quadrinhos para a Block. E a Block até então não tinha esses quadrinhos. E aí começaram a comercializar, só que o seu Adolfo queria que fosse todo ele americano, não queria fazer nada aqui nacional, queria vir de fora. Então, a Ica Press, ela então, através do senhor chamado Rosenberg, que vendia esse material, Edmundo foi até ele, ou ele procurou Edmundo, e mostrou os títulos que estavam à disposição para venda, para comercialização. Então foi feito esse trabalho muito a contragosto do Edmundo. O Edmundo queria trazer tudo que era nacional, ele queria dar oportunidade aos artistas nacionais de trabalhar, porque o emprego até então é difícil, se já tinha tudo, já estava acabando. Então trouxe para cá a Marvel, e dentro desse trabalho, desse contexto da Marvel, foi importante pelo seguinte, porque tem que se criar um departamento lá dentro. Sabe por quê? O material que vem dos Estados Unidos não é um material pronto, é um material que você aqui tem que fazer o quê? O recorte, tem que rodar ele, montar, você tem que fazer a tradução. E muitas das vezes você vê por aí afora as pessoas falando, a tradução é cheia de gíria. Tem que ser. É por causa da linguagem, a linguagem direta dos quadrinhos. Americana, você diz um palavrão aqui que não é o mesmo palavrão de lá. Não tenho dúvida. Então tem que fazer. Tem que relativizar isso. Porque a língua, né, internacional, ela sofre essas alterações. E era isso que sofria essas alterações. E as pessoas mencionavam também, porque o estilo é muito forte, a cor é muito forte. Tem muita gente dentro da internet que critica isso, e isso me aborrece grandemente, porque tira a qualidade do trabalho que foi autêntico da editora Block, vinha dos Estados Unidos. Então, esses desenhistas foram chamados para fazerem parte
da oficina lá dentro, que era o montador, o colorista, o diagramador, né, o capista, tudo aquilo era feito aqui. Então, evidentemente, seu Adolfo Bloch era um gerador de trabalho para isso. Teve uma contribuição que abriu o mercado de trabalho. Então, essas revistas começaram a ser lançadas aqui nas bancas e vendiam. Eu lembro, eu tive o almanaque do Capitão América, do Homem-Aranha, que eu particularmente não gostava do tamanho bloquinho, né, que era bloquinho infanto-juvenil. Mas os almanaques eram grandes, aí eu colecionei. Mas esse formato, tanto que foi feita a revista Jerônimo Herói de Então, foram feitos 3 números em quadrinhos pequenos, revistas pequenas, mas a pedido de cartas que o artista recebia. E o Edmundo Rodrigues, ele era uma pessoa que respeitava muito os direitos dos outros. Ele admirava os colecionadores, porque ele sempre falava que os colecionadores eram aquele que não ia deixar nunca a arte morrer. Por essa troca, por essa compra, por esse agito todo, os colecionadores agitam o mercado. Não ia deixar os quadrinhos passarem. Então, por causa disso, desses colecionadores, que eram muitos amigos dele, por sinal, mandaram uma carta para ele, então ele resolveu, como editor, ele podia fazer essa sugestão e tirar. Ele não deixou mais ser publicadas as revistas. Foi feito só os 3 primeiros números em tamanhos pequenos, porque o Jerônimo era o tamanho original. Isso ia atrapalhar a coleção daqueles que já tinham investido. A coleção completa vai a quase 70 e poucos, 80 números. Então, para você, dentro do que você me perguntou, para você ter ideia, quando em 1975 ele começou, mas em 1980 o Edmundo saiu da Bloch, né, foi dispensado. E as pessoas pensam que ele foi dispensado, foi mandado embora porque seu Adolfo mandou ele embora. Não foi um mandar embora, né? Você está demitido, não foi isso. Foi um desgaste, uma isso, foi uma ponte cavaleiro. Porque ele tinha um parente, seu Adolfo Bloch, vou citar o nome por ética aqui do parente, e que queria ir para o departamento de histórias em quadrinhos. Então, como ele era parente, a empresa era uma empresa familiar, todo mundo sabe disso, ele então deu a vaga para o rapaz, mas continuou dando trabalhos fora para o Edmundo, para fazer, que ele trabalhava na Bloch Educação, e depois não era só isso, ele fazia muitas coisas. Então, nesse período, o rapaz ficou lá um ano, ele deixou uma revista chamada Criminal. Ele deixou a revista Criminal pronta, antes dele ir embora, ele deixou a revista Criminal pronta. Quando ele voltou um ano e meio depois, a revista Criminal estava dentro da mesma gaveta que ele havia deixado. Era uma revista que já estava pronta, já estava toda ela roteirizada, já estava pronta para ser editada. Ela era da editora Corvo, uma editora que tem na Itália. E ela já era para estar nas bancas. Só não foi porque as pessoas não sabiam como é que iam fazer a adaptação. E isso ele sabia fazer. Porque não é só você ser tradutor. Tem que traduzir e adaptar. Não é só, o fulano é roteirista. Tem que contextualizar, tem que adequar uma cultura diferente. Né? A pessoa diz, não, você é roteirista, eu sou roteirista. Ele pode ser roteirista o que ele quiser. Mas precisa ver se ele se adequar. Tem que ser versátil, né? Trazer isso tudo como o Edmundo fazia. O Edmundo foi o último, né, editor que teve aqui da editora Bloch, né, e quando ele volta pela segunda vez, ele volta e ele diz, olha, tudo bem, eu estou voltando, né, porque ele tinha que ir para o SBT, porque o Moisés era de lá, Veltman, chamou ele para ir para o SBT, porque ele também era de televisão, ele era jornalista. E ele então disse, não, eu vou voltar para a Bloch, porque eu tenho que ainda ajudar muita gente. Ele ajudou muitos artistas, eu tenho encontrado muitos aí, inclusive encontrei, posso citar o nome dele aqui, que é um grande veterano de histórias em quadrinhos, está voltando ao mercado de trabalho agora, que é o Vetilo, Eduardo Vetilo. Ele se encontrou comigo no memorial, lá na América Latina. Ele disse, olha, a Edmundo me ajudou muito. Ele ajudou muita gente, tem muitos que estão por aí hoje famosos, ele ajudou. Então, quando ele veio pela segunda vez, ele ditou regras. Ele disse, eu não posso passar essa tempestade, né, que amanhã o outro queira e eu tenho que sair fora. Então, o meu horário de trabalho vai ser de 2 horas até as 7 da noite. Eu posso trabalhar,
Agora, com outra condição, ele era diretor de arte, ele volta a ser editor, né, com outra condição, salários melhores. Eu estive vendo esses dias e fazendo uma volta ao passado do que ele ganhava na Bloch, o que ele ganharia hoje. Se ele tivesse a Bloch hoje, estivesse aí, estava ganhando 150 mil. Nossa! Era o quanto ele ganhava na época, que equivalia a 40 mil reais. Ele estaria ganhando isso. Então, era um artista que os donos da editora gostavam dele. Seu Adolfo foi uma pessoa assim, generosa com ele conversava com ele todo o tempo, trazia ideia, porque o seu Adolfo, ninguém enganava ele. Ele sabia o que ele queria. Ele era um grande investidor, um grande empresário. Você vê um homem que era vendedor de gravatas, né, um mascateiro. Chegar a ter esse império que ele teve, foi porque era um homem de muito inteligente. Então, aí começa aí nessa segunda vinda dele, ele foi ver na gaveta essa revista, ver o contrato que estava lá, pagando que a revista não era publicada, então ele sobe na veste para ser anunciado na sala do seu Adolfo, que era o seu Adolfo, que havia chamado ele, e expõe o seu Adolfo a situação do atraso das publicações da revista, da entrega também da Marvel, que atrasava a entrega do material, e uma página grande da Marvel, você tinha que transformar em 2 arquivos. Porque não era assim também na conversa, até dava mais páginas. Então ele mostra para ele que tem que ter o compromisso de pagar os colaboradores, porque a folha de colaboradores da editora Bloch era uma folha altíssima. Para você ter ideia, a revista Os Trapalhões, ela tinha uma tiragem que já passa a ser nacional. Eu tenho todo esse acervo guardado, isso aí é uma coisa muito rica, uma joia preciosa. A revista Os Trapalhões, ela tirava 120 mil exemplares. Era tiragem alta que ele fazia. O Mestre Kim era tirado na faixa de 140, 150, que eram os carros-chefes da editora. Então eu tenho tudo isso pelo departamento de circulação, que era saía da manchete com o logotipo, marca. Tenho todas as revistas que saíram nacionais, mesmo as internacionais. Eu tenho todas as histórias que vai em cada número que foi publicado, o ano, a série, quanto durou, quanto tempo durou, quanto número de revistas saíram. Eu tenho tudo isso que eu estarei lançando agora num livro meu, agora na Bienal de setembro. Estarei levando nas bancas esse material. E além do mais, para você ter ideia, ele foi chamado também para fazer a reconstituição de sequestro, de crimes que aconteciam. E o que ele ficou mais espantado foi que ele teve que fazer a reconstituição da filha da Glória Pérez, a filha da Daniela Pérez, aquela moça que foi morta, de uma maneira cruel. Então, eu também trago isso no meu livro, que eu também estou lançando junto, falando sobre os crimes que aconteceram na época e que hoje estão também por aí acontecendo, a barbaridade. Os quadrinhos, o Cartoon retrata isso muito bem, né, trazendo uma imagem que você não viu. Né? Porque o texto não tem imagem, você não tem ideia da profundidade daquilo que você quer saber. Então a editora Bloch foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso. Edmundo permaneceu lá até o final, ajudando, mesmo quando os quadrinhos já não existiam mais. Ele continuou na televisão, arrumando aonde trazer um anúncio, onde trazer dinheiro para levantar. Foi uma guerra, não só dele não, mas na guerra de todos que estavam lá, de todos os diretores, editores, de todos que participaram, pessoas maravilhosas que estiveram lá, né? E a gente só pode dizer em nome do artista, que não está mais aqui entre nós, dizer muito obrigado, seu Adolfo, por essa oportunidade que ele deu, né, aos artistas brasileiros de terem feito uma história, ter construído, né, uma história, senão teria morrido lá atrás. Sabe, tem muito mais coisas, mas nos próximos capítulos, né? Continua. No próximo bloco, a multifuncional presidente da Academia Brasileira de História de Quadrinhos vai falar exatamente dessa sua obra maior, que é a Academia.